Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda parte do capítulo 3 de Tiago. Vamos estudar Tiago 3, 13 a 18. E nesse texto, nós vamos encontrar algumas afirmações importantíssimas sobre a sabedoria. Mas, ao iniciarmos as nossas reflexões sobre a sabedoria, um texto bem conhecido de todos nós nos vem à mente. Provérbios 9, 10 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ora, diante dessas palavras inspiradas, podemos dizer então que a busca pela sabedoria jamais pode ser separada da busca de Deus. Se a nossa filosofia não é controlada por uma teologia firme, enfrenta uma barreira impossível de superar. As verdades fundamentais sobre Deus constituem a base do nosso conhecimento. As verdades de Deus são os fatos mais importantes que nós devemos conhecer e também é aquilo que é o mais óbvio para todo ser humano. Você deve se lembrar da passagem de Romanos 1, 19 e 20. No abecedário do conhecimento, nós devemos começar a conhecer Deus. Agora, aqueles que não creem em Deus, muitas vezes se veem como mais avançados no seu conhecimento, desprezam o conhecimento sobre Deus e o conhecimento de Deus. Acham que esses que procuram conhecer a Deus, como por exemplo nós, esses não têm um conhecimento tão avançado. Mas nenhuma arte, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma literatura, nada adquirido intelectualmente, nem feitos de qualquer tipo, compensarão conhecermos a pessoa de Deus e os seus atributos. Na verdade, nós podemos afirmar o seguinte, que o homem que não conhece a Deus é um homem ignorante. Embora possa ter cursos, possa ter diplomas, possa ser humanamente, culturalmente, num nível elevado, aquele homem que não conhece a Deus é um homem ignorante. A verdade simples é uma só. Não ficaremos sábios sem buscar a Deus e não buscaremos a Deus sem humildade, sem respeito, sem reverência. Por isso é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O orgulho sempre corrompe o processo de aprendizagem. A ilusão de que sabemos mais do que realmente sabemos, junto com a falta de vontade de aceitar verdades que podem ter consequências indesejadas, farão com que não prossigamos na busca da sabedoria. É o respeito pelo Criador que abre a porta para o crescimento intelectual. Quando nós buscamos a Deus e em Deus buscamos a sabedoria, conforme diz o próprio Tiago, então Deus dá sabedoria a quem pede e a dá liberalmente, e nada lhes impropera. Você deve se lembrar desse versículo, capítulo 1, versículo 5. Mas o que é essa ideia de nada lhes impropera? Isso significa que Deus nos concede a sabedoria de bom grado, sem nos afrontar, sem nos ofender, sem ser de má vontade. Deus tem prazer em atender esse pedido por sabedoria. Paulo escreveu sobre certos indivíduos que detêm a verdade, conforme Romanos 1,18, e existem aqueles também, como ele disse, que evitam os fatos e desprezam o conhecimento de Deus, conforme Romanos 1,28. Agora, certamente essas palavras são fortes, mas precisamos escutá-las. Então, permitimos que Deus seja o princípio da nossa sabedoria do mundo real ou não? Honestamente, aceitamos isso, a mais fundamental de todas as verdades. No princípio criou Deus os céus e a terra. Será que você crê nisso? Se você crê nisso, se você crê em Deus, você já tem iniciado a sua caminhada em direção à sabedoria. Essa é uma afirmação
fundamental que define a nossa vida, que define o nosso viver. Ou cremos em Deus e aceitamos a Deus como Criador e buscamos nele a verdadeira sabedoria, ou então, aí a coisa é séria. Não cremos e temos que, por nós mesmos, dirigir as nossas vidas. Tentar, sem grandes resultados, conseguir sabedoria através das experiências da vida. Na carta de Paulo aos Colossenses, logo no primeiro capítulo, ele fez uma oração em favor daqueles irmãos, embora aqueles irmãos já estivessem produzindo fruto. Paulo sabia que corriam o risco de serem induzidos a abandonar a verdade. Como santos de Deus, eles precisavam não somente receber o Evangelho da verdade, mas também deviam ficar firmes na verdade em Cristo Jesus, não se desviando. Então, ele pede sabedoria para eles. Tendo essa preocupação na mente, Paulo colocou as necessidades deles em oração. Ele orou para que tivessem sabedoria espiritual. Ele orou para que transbordassem de conhecimento da vontade de Deus. Isso é, para conhecerem, para saberem a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi livremente revelada no Evangelho. É dever, então, de todo cristão conhecer e viver de acordo com essa vontade. Paulo orou para que eles recebessem pleno conhecimento, completa sabedoria, edificando sobre o que já tinha sido ensinado, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o Evangelho não é uma revelação da sabedoria humana, mas é a revelação da sabedoria divina, da mente espiritual de Deus. Você pode confirmar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 20, e capítulo 2, versículos 1 a 13. Portanto, Paulo não orou por seu entendimento intelectual do Evangelho. Ele não queria que os colossenses entendessem apenas intelectualmente o Evangelho, mas ele orou para que eles entendessem, para que eles soubessem, para que eles tivessem um entendimento espiritual mais profundo. Mas ele orou também para que eles vivessem de modo digno do Senhor. E aqui está a sabedoria também, não apenas conhecer a vontade de Deus, mas viver de acordo com essa vontade de Deus. Diferente da pessoa que tem apenas um entendimento intelectual do Evangelho, aquela pessoa que entende espiritualmente, aquela que tem sabedoria espiritual, sim, essa terá uma vida transformada. Não é aquele que apenas conhece o Evangelho, mas é aquela pessoa que pratica o Evangelho. Essa sim é pessoa sábia. Essa crescerá em discernimento, em sabedoria espiritual para agradar o Senhor. O discernimento espiritual, então, produzirá um povo que conhece o Senhor e produzirá boas obras. Será fortalecido pelo poder dele e lhe agradará em tudo que fizer. E lhe será grato pela herança espiritual. Por quê? Porque buscou o Senhor, porque buscou a sabedoria no Senhor. Muito bem, então, diante dessas colocações, o título para o nosso texto de hoje, Tiago 3, 13 a 18, é Afirmações sobre a sabedoria. Afirmações sobre a sabedoria. Então, quando introduzimos mais especificamente as nossas considerações sobre esse texto, nos lembramos que em Jeremias, capítulo 8, por exemplo, o profeta descreveu os motivos pelos quais Deus iria castigar o povo de Jerusalém. Através daquele profeta fiel, Deus condenou o povo por se desviar da verdade, seguindo os falsos ensinamentos dos líderes religiosos. Deus condenou o povo porque eles se desviaram da sabedoria de Deus. Aqueles líderes religiosos e os seus seguidores cegos se exaltavam dizendo o seguinte: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Verifique lá em Jeremias capítulo 8, versículo 8. Nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Agora, a mesma coisa ainda continua acontecendo hoje. Há muitas pessoas religiosas que se acham seguras na sua sabedoria,
nas suas doutrinas, mas são doutrinas dos homens. Acreditam que estão salvas, acreditam que têm comunhão com Deus, mas se a sabedoria que os dirige não é a sabedoria de Deus, tais sentimentos de segurança não passam de auto-engano. Então, conforme Jeremias, Deus respondeu àqueles sábios de Jerusalém. Capítulo 8 de Jeremias, versículo 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Por quê? Porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. Agora, temos que entender que sábios é esse que Deus está falando. Esses que se achavam sábios aos seus próprios olhos. Esses que tinham sabedoria humana. Eu repito novamente esse versículo tão importante para sabermos como é que Deus vê essas pessoas que buscam a sabedoria que não a divina. Os sábios serão envergonhados, serão aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, que sabedoria é essa que eles têm? Ora, havia em Jerusalém pessoas cultas e bem formadas na sabedoria dos homens. Algumas delas conheciam bem as palavras das Escrituras, mas não as aplicavam na vida. Conhecer é uma coisa, praticar é completamente diferente. Inclusive, muitos desses líderes religiosos estudavam a palavra de Deus para achar maneiras de, jeitosamente, com aquele jeitinho, rejeitar a palavra de Deus. Vejam bem, estudavam a palavra para poder rejeitá-la, para encontrar brechas para não cumpri-la. Isso Jesus disse claramente, por exemplo, em Marcos 7 e 9. Eles desafiaram ousadamente os fiéis servos de Deus e conseguiram enganar muitas pessoas, mas não tinham poder para mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. E, infelizmente, hoje nós vemos ainda pessoas manipulando multidões, torcendo, distorcendo a palavra de Deus, se dizendo sábios. Mas o Senhor diz, esses sábios serão envergonhados. Muitas pessoas hoje em dia confiam na sabedoria, nas afirmações ousadas de líderes religiosos, e como filhotes de passarinhos que deixam as mães escolherem e mastigar a sua própria comida, algumas pessoas confiam em pastores e aqueles que se dizem ungidos para escolher e preparar seu alimento espiritual e engolem tudo que eles falam sem examinar nada. Querido amigo, é nossa responsabilidade. Você que está me ouvindo aí agora, você tem uma Bíblia na sua casa. E se você não tem, por favor, providencie. Escreva para nós até pedindo. Mas a Bíblia, graças a Deus, nós temos várias versões. Então é sua responsabilidade de confrontar aquilo que você está ouvindo, inclusive isso que eu estou falando agora. Eu me coloco à sua disposição para verificar se a palavra que estou dizendo é palavra baseada na palavra de Deus. Cada um de nós temos responsabilidade diante de Deus de verificar aquilo que ouvimos e de verificar aquilo que nós seguimos, se está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes, pessoas esquecem que a salvação é individual. Infelizmente, não são sábios, pois quem segue os enganadores também estará perdido. Foi o próprio Jesus quem disse, lá em Mateus 15, versículo 14, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. É uma palavra muito séria de advertência do nosso Senhor. Tiago, então, continua a discorrer de modo prático sobre a vida cristã, e ele apresenta afirmações sobre a vida cristã sábia. Ele nos mostra o contraste entre a falsa e a verdadeira sabedoria, porque dependendo da sabedoria que seguimos, produzimos determinado tipo de fruto, colhemos determinados resultados. Em sua instrução,
ele nos diz que a distinção entre uma e outra não está naquilo que conhecemos, naquilo que possuímos ou naquilo que proclamamos, mas sim no fruto que nós produzimos. Por isso, o princípio que esse texto nos traz está nessa frase. Somente o cristão genuíno demonstrará ser sábio ao produzir o fruto da sabedoria divina. Somente o cristão genuíno demonstrará ser sábio ao produzir o fruto da sabedoria divina. E aqui então nós temos, além daquilo tudo que eu já mencionei, 3 afirmações muito claras sobre a sabedoria. Em primeiro lugar, nós temos uma afirmação, isso é, temos a existência de uma sabedoria humana, isso é, da falsa sabedoria. Versículos 14 a 16. Primeiro, a sua origem não é do alto. Ela é sabedoria humana, é sabedoria que se adquire através da própria vida. Quais são as suas características dessa sabedoria falsa? Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. São palavras contundentes, mas é assim que a Bíblia descreve essa sabedoria. A segunda verdade, a segunda afirmação, revela a existência da sabedoria divina. Isso é, da verdadeira sabedoria, conforme o versículo 17. Se você estiver me acompanhando com a Bíblia aberta, veja o capítulo 3, versículo 17. Qual é a origem dessa sabedoria? Ela é do alto, portanto, ela é divina. Ela é dada por Deus liberalmente a todos que buscam essa sabedoria. Mas quais são essas características da sabedoria divina, dessa verdadeira sabedoria? Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, é uma sabedoria plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é uma sabedoria imparcial, que não faz distinção de pessoas, e ela é uma sabedoria sem fingimento. Veja, há um grande contraste entre a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria. E aí, então, chegamos à terceira afirmação desse texto. Nos versículos 13 a 18, nós encontramos o quê? Os frutos de uma vida sábia. Os frutos da sabedoria humana são inveja amargurada, sentimento faccioso, isso é, briguinhas, divisões, confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja o versículo 16. São frutos daquela sabedoria somente humana. E implicações em relação à sabedoria humana é que ela vem de uma autoglorificação. Ela é uma sabedoria que mente contra a verdade. Então, fora com a autoglorificação e fora com a mentira contra a verdade. Mas aí nós encontramos também, no versículo 13 e no versículo 18, os frutos da sabedoria divina. Mansidão de sabedoria, procedimento digno. E aí as implicações é que nós semeamos o fruto da justiça e vivemos e promovemos a paz. Querido amigo, o cristão genuíno demonstrará ser sábio e inteligente. O cristão genuíno demonstrará a sua sabedoria através das suas obras, das suas realizações, porque feitas na força do Senhor. O cristão sábio é aquele que se submete a Jesus Cristo e, sendo pacificador, semeia o fruto da justiça. A minha oração é que você seja um cristão sábio, baseando-se na sabedoria divina. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.